Olá, como vai? Muito boa noite para você. Idosa é morta em casa e suspeito do crime é preso com o celular da vítima. Acusado de tentativa de homicídio absolvido por legítima defesa. No NTV News, segunda edição, você também vai ver. MEI precisa ficar atento ao imposto de renda. Prazo vai até 29 de maio. Pacote para conter alta dos combustíveis inclui subsídios e isenções. Atlético poupa parte do elenco na estreia pela Copa Sul-Americana. Cruzeiro vence o Barcelona de Guayaquil por 1-0 na estreia pela Libertadores. Mamoré anuncia a contratação de goleiro para o módulo 2 do Mineiro. O que muda com a nova diretriz brasileira de tratamento da obesidade? Mãe atípica em situação de dificuldade faz apelo em busca de ajuda. Tem alerta para o eleitor redobrar atenção com as fake news. Fique conosco, o NTV News segunda edição está começando. Na manhã de hoje, uma idosa foi encontrada morta dentro de casa no bairro Santa Terezinha. O suspeito do crime foi preso com o celular da vítima. O filho da vítima foi até o local para visitá-la e encontrou o portão trancado. Ao conseguir entrar em casa, ele percebeu que o imóvel da mãe estava todo revirado. E ao verificar um dos quartos, encontrou a mãe caída no chão, já sem vida. Com base na denúncia que foi aportada lá no 190, versando sobre uma senhora de 83 anos, né, que estaria em óbito dentro da sua residência, tão logo chegou essa informação, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a gente iniciou essas diligências aqui com coleta de informações, com testemunhas, né, análise da dinâmica dos fatos e preliminarmente a gente está tratando esse caso como um latrocínio. Claro que pode evoluir, né, para outra natureza, né, o delito, mas pelos elementos informativos que a gente tem até o momento, a gente está tratando como latrocínio. Um suspeito de 29 anos foi preso e com ele estava o telefone celular e também um relógio que era da vítima no momento da detenção. O suposto, né, indivíduo aqui que a gente chegou, né, a suposta autoria do fato, através das diligências que a gente, né, realizou aqui no local até agora, a gente identificou um indivíduo que estaria em tese envolvido nesse fato e durante as diligências na abordagem desse indivíduo, foi localizado com esse indivíduo um celular da vítima e também o relógio de pulso. Então esse cidadão ele foi preso, né? 7 homicídios, 6 tentativas de homicídio, 1 latrocínio. Esses são os números do crime esse ano em Patos de Minas. Esse latrocínio registrado aqui na Rua Acre, em Patos de Minas, onde vitimou uma senhora de 82 anos de idade. Andresina Honório dos Santos, esse era o nome da vítima, bastante conhecida aqui por todos os vizinhos que sentiram muito o fato de qual aconteceu com ela. A Polícia Militar, que investigou todo o caso desde que aconteceu isso, trata a situação juntamente com a Polícia Civil como um latrocínio, um roubo seguido de morte, já que deram falta na residência dela de 2 TVs, o telefone celular e um relógio. Ele tem histórico já de passagem de crimes contra o patrimônio, envolvimento com o tráfico, né? Diga-se de passagem, ele foi desligado do sistema prisional há aproximadamente aí 4, 5 meses e estava aqui em Patos de Minas. E agora a gente vai ter que aguardar a análise pericial e laudo do IML para realmente chegar à causa mortis da senhora que estava no local. Por quê? Numa análise preliminar a gente não visualizou nenhuma lesão provocada por instrumento cortante, disparo de arma de fogo, então não tem como a gente precisar nesse momento aqui o que realmente levou à morte dessa senhora. A gente conseguiu aí abordar esse indivíduo tão logo chegou-se ao nome dele, né? Ele estava com o celular da vítima, entrou em contradições do porquê estar na posse daquele celular, mas com informações coletadas ali no entorno do círculo de convivência dele, a gente chegou também à informação de que realmente ele já tinha chegado com o aparelho em mãos. Segundo informações da Polícia Militar, não havia sinal de arrombamento na residência. Essa informação a gente não pode precisar. O que eu posso precisar é aquilo que a gente conseguiu visualizar no momento. Então, sinal de arrombamento no portão de acesso à entrada não tinha. Então, eu não consigo precisar para vocês aqui se ele ingressou no local através, né, da confiança da vítima ou se por outro meio, se alguém chamou. Então, não tenho como precisar isso nesse momento.
Pois é, este foi o 8º homicídio registrado em Patos de Minas, o 8º crime contra a vida, né? E a Polícia Civil abriu inquérito para apurar todas as circunstâncias deste crime. Tomou conhecimento que uma senhora teria sido encontrada morta dentro da sua residência e, por conta disso, a equipe da Polícia Civil já foi até o local para iniciar os trabalhos de investigação, sendo que já chegando, já existia lá um trabalho muito bem feito da Polícia Militar, já com troca de informações entre os policiais civis e a Polícia Militar, o que deu ensejo já início da investigação, como eu falei, com a coleta de oitiva de várias pessoas, bem como a juntada de outros documentos. Coletas essas foram feitas através do método de oitiva virtual móvel, né, que é oitiva mesmo no próprio local, onde dá maior celeridade, maior transparência também a todo o procedimento. Através disso aí, a Polícia Militar fez as diligências, né, com essa troca de informações, fez as diligências junto aqui na cidade de Patos de Minas e conseguiu localizar esse suspeito. Em conversa com o delegado responsável pelos crimes contra a vida em Patos de Minas, o suspeito de 29 anos negou ter praticado o crime e afirmou não ter conhecimento sobre os pertences da vítima, embora estes pertences tenham sido encontrados em posse do suspeito. Ele nega a autoria, né, mas nega que estaria com o relógio, sendo que a própria, tanto eu, né, quanto os policiais militares que estavam no local, quanto o major também estava no local, verificamos lá que ele estava com esse relógio da vítima, bem como com o aparelho celular. Nós colhemos depoimento de várias testemunhas que estavam no local, que informaram que ele estava com esse aparelho na mão e com a abordagem da Polícia Militar, ele coloca o aparelho no chão ou joga o aparelho no chão, e esse aparelho seria da vítima. Então, N situações que são controvertidas e que ele aponta para um lado estão diametralmente opostas no sentido da verdade, que é que ele realmente estava com esses aparelhos, que ele realmente estava com o relógio que seria da vítima e que ele realmente fez esse ato, que agora nós vamos dar sequência à investigação para apontar se seria um caso de latrocínio ou um caso de homicídio com as qualificadoras mais o crime de furto. O crime que vitimou a idosa de 82 anos pode ter acontecido na noite de terça-feira. O que nós temos lá é que algumas testemunhas relataram que a vítima ela não deixava o seu portão aberto e que esse portão foi por volta das 9 horas da noite, né, às 21 horas, 21h30 da noite de ontem, esse portão se encontrava entreaberto. E estando esse portão entreaberto, a testemunha anotou uma situação estranha. E essa mesma testemunha, juntamente com outros, já tinha falado que esse indivíduo, esse que foi preso na data de ontem, já tinha ido naquele local, tanto no dia anterior, quanto no mesmo dia, um pouco mais cedo, cobrando e ameaçando uma outra testemunha que se encontrava no local. Então, tudo isso aí, todo esse arcabouço aponta esse indivíduo como sendo o autor desse crime bárbaro, um crime que tem uma pena razoavelmente justa, mas que logicamente poderia ser até maior, mas pelo que nós temos aí, até por modificação das leis atuais, essa pena será uma pena muito alta, que pode chegar a mais de 30 anos. A investigação segue e apura se houve participação de mais pessoas nesse crime. Não dá para descartar qualquer possibilidade, seja um comparsa que tenha ficado mais próximo para depois da subtração ajudar a levar ou a entregar esses objetos que foram furtados, foram subtraídos, né, roubados para um outro local, mas nós estamos ainda no primeiro momento que nós temos aí um status de probatório, né, muito alto com relação à autoria delitiva. E vamos dar continuidade a essas investigações, seja na Delegacia de Homicídios, seja na Delegacia do Patrimônio, mas isso tudo agora vai para a Delegacia de Plantão para dar andamento e seguimento a esse procedimento. Olha só, um acusado de uma tentativa de homicídio foi levado a julgamento nesta quarta-feira em Patos de Minas. Gilmar Júnior Santos Nunes, acusado de uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Jardim Paulistano em dezembro de 2018, esteve em julgamento no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas. A vítima, a qual ele teve essa tentativa de homicídio, se trata de Eduardo César da Silva Melo, que foi atingido por 2 golpes de faca no tórax e que outro que atingiu o abdômen. Segundo os autos do Ministério Público, a vítima, depois que foi atingida pelos golpes de faca, conseguiu correr e pedir por ajuda. Foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias, passou por procedimentos médicos e conseguiu então sobreviver. O acusado, Gilmar Júnior, foi absolvido dessa tentativa de homicídio, já que, segundo aí apresentado pelo advogado de defesa, a situação se tratou de uma briga em que ele tinha com a vítima há muito tempo, em que, ainda segundo as informações, a vítima teria
teria tido uma discussão com o acusado já dias antes de acontecer a tentativa de homicídio. E no dia que aconteceu a tentativa de homicídio, a vítima teria ido até a casa de Gilmar e lá houve uma discussão entre eles. A vítima teria então iniciado uma briga, né, ali segundo as informações, momento então que houve aí, momento em que a vítima, né, Eduardo, foi atingido aí por 2 golpes de faca. O resultado foi a absolvição do nosso cliente. A defesa trabalhou com legítima defesa, haja visto que o caso aconteceu dentro da própria residência do acusado, onde ele foi vítima de uma agressão e que já vinha anteriormente de ameaças, e nós sustentamos que havia-se a legítima defesa. E a nossa nobre representante do Ministério Público insistiu na acusação com ele sendo condenado com algumas qualificadoras, mas os jurados entenderam que a nossa tese, de fato, seria a mais realista para o caso em tela. Eu estava respondendo em liberdade, inclusive é um caso de 2018, certo? Demorou um pouco, porque normalmente a pessoa que está sendo julgado, porém solto, o processo ele é mais moroso, que eles têm a prioridade para os réus presos. Já tinha anteriormente ameaçado de matá-lo. E, posteriormente, 2 dias depois, mais claro, ele voltou à residência dele e começou a discutir. O nosso cliente Gilmar entrou para dentro da sua própria residência e ele seguiu atrás. Nesse instante, nosso cliente conseguiu pegar uma faca e acertá-lo 2 vezes, entendeu? Mas ele estava já agarrado nas costas dele, e ele conseguiu dar 2 facadas nele no momento em que ele desvencilhou, e também não quis matá-lo também, que se ele tivesse, teria oportunidade, uma vez que ele já estava deitado no chão. Ele desistiu voluntariamente também. A gente faz um rápido intervalo. A seguir você vai ver que MEI precisa ficar atento ao imposto de renda. O prazo vai até 29 de maio. E ainda pacote para conter a alta dos combustíveis inclui subsídios e isenções. Bloco a gente fala de economia. Quem é microempreendedor individual e teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.884 precisa ficar atento. O valor acima desse teto precisa ser declarado no imposto de renda de pessoa física. Tarim é cabeleireira e microempreendedora individual. A declaração do imposto de renda já está pronta. Ela faz questão de manter tudo em ordem. No início foi meio difícil a questão de prazos, de datas, de declaração, porque eu nunca tinha feito tudo isso, né? Então, não tinha muita organização. Mas eu contratei uma contadora, porque não tinha jeito para dar sozinha. E abri o meu espaço, então foi uma vivência legal, porque foi aí que no dia a dia eu comecei a virar empreendedora, o trabalho, a parte técnica. E é difícil administrar tudo sozinha. Como pessoa jurídica, todo microempreendedor individual precisa entregar anualmente a DANCE-MEI, com ou sem faturamento. Essa declaração é feita no portal do Simples Nacional até o dia 31 de maio. Já o imposto de renda de pessoa física só é obrigatório se o MEI se enquadrar nas regras da Receita Federal. Entre elas, ter rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Ele apura o lucro contábil da empresa e aí esse lucro será isento de imposto. Mas se ele não tiver contabilidade regular, a Receita permite fazer um cálculo de presunção. O que seria isso? Parte do faturamento será considerado como isento, e aí tem percentuais dependendo da atividade. Então, nessa conta de faturamento menos a parte isenta, calculada pela presunção, o que ultrapassar o limite de R$ 35.584, aí será declarado como rendimento tributável, pois é considerado como um prolatório, né, um salário do sócio. O prazo de entrega do imposto de renda vai até o dia 29 de maio. A Receita espera receber cerca de 44 milhões de declarações este ano.
A declaração pode ser feita pelo programa da Receita ou online, na plataforma Meu Imposto de Renda. Também é possível utilizar a versão pré-preenchida. O primeiro lote de restituição será pago em 29 de maio, com prioridade para grupos específicos e contribuintes que informaram PIX. Para o MEI, manter as declarações em dia evita multas e garante a regularidade do CPF. A malha fina da Receita Federal, ela te impõe uma multa, geralmente é de 150% do valor não declarado. Então, assim, se o MEI tiver regular, ele não se preocupará com esse tipo de malha fina ou fiscalização da Receita Federal. Essa semana o governo federal propôs pena de até 5 anos para aumentos abusivos de preços dos combustíveis. Essa medida, ela consta no pacote criado para conter a alta desses produtos e inclui subsídios e isenções. O pacote foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prevê uma série de medidas para avaliar o bolso do consumidor e garantir o abastecimento. Entre elas está a criação de um subsídio de R$ 1,20 por litro para o diesel importado, além de um incentivo extra de 80 centavos para o combustível produzido no Brasil. O governo federal editou uma medida provisória, criando alguns incentivos para as distribuidoras. É bom deixar bem claro que esse incentivo é direto para as distribuidoras, com alguns subsídios para diminuir o preço dos combustíveis. Com isso, as distribuidoras vão tentar comprar produto e importar o produto, porque de 25% a 30% do combustível consumido aqui no Brasil, ele vem de fora, ele é importado. E hoje o que está acontecendo é o seguinte: o preço do combustível, tanto na Europa como nos Estados Unidos, está bem mais caro que aqui no Brasil. Vamos supor, o preço do litro aqui está em torno de R$7, lá está em torno de R$10. Então hoje, para as importadoras comprar, se ela tem de comprar lá por 10 para vender aqui por 7. Então por isso que está faltando produto aqui. Então o objetivo dessa medida provisória é criar alguns mecanismos para as distribuidoras poderem comprar esse combustível e vender aqui no Brasil. A expectativa é de que o pacote reduza os impactos da crise internacional no mercado interno, mas para os donos de postos a medida ainda gera dúvidas. Como estamos num cenário de guerra, um cenário de um caos total, o que seria mais a Petrobras tinha de aumentar o preço do diesel. Hoje seria melhor o diesel estar aqui na placa a R$10, que é um absurdo, mas a gente tem o produto no tanque para vender. O que está acontecendo? Nós estamos com um diesel caro e nós não temos o produto para vender. Nós não estamos conseguindo produto para comprar. Na prática, ontem mesmo aqui no posto, nós não tínhamos S10 para vender. Então nós temos um produto hoje que está caro e não temos o produto. Semana passada a Petrobras aumentou em 56% o querosene da aviação. Estava acontecendo a mesma coisa, ia faltar querosene para a aviação, aí a Petrobras foi, o governo federal autorizou e aumentou. O que o governo federal tem? Porque existe o princípio da paridade. Antigamente o preço do barril do petróleo aqui era o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Hoje não, é o mesmo preço que tem aqui no Brasil. O governo quis abrasileirar o preço dos combustíveis. Infelizmente ele não vai conseguir. E aumentar mais ainda é um problema justamente para as famílias mais pobres, né? A seguir, a gente fala de futebol. O Amoré anunciou a contratação de goleiro para o módulo 2 do Mineiro. Você vai ver que o Atlético poupa parte do elenco para a estreia hoje pela Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0 na estreia pela Copa Libertadores. Neste bloco a gente fala de futebol. Em noite de Matheus Pereira, o Cruzeiro estreou com vitória na Copa Libertadores. O meia foi o autor do gol da vitória celeste diante do Barcelona do Equador. O Cruzeiro teve maior domínio desde o início da partida, com maior posse de bola e propondo o jogo, mesmo fora de casa. Apesar da superioridade, alguns erros impediram o time estrelado de abrir o placar na primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, a Raposa partiu para o ataque e deu certo. Logo aos 7 minutos de bola rolando, Fagner faz cruzamento na medida para Matheus Pereira subir sozinho e marcar de cabeça o gol da vitória cruzeirense no Monumental de Guayaquil. O
placar poderia ter sido ampliado no finalzinho do jogo, após o ótimo passe de Wanderson, mas Chico da Costa conseguiu perder o gol embaixo das traves, que daria vantagem ainda maior ao Cruzeiro. Após a partida, o técnico Arthur Jorge avaliou a atuação dos seus comandados na vitória diante do Barcelona de Guayaquil. Nós fizemos um jogo do ponto de vista competitivo e qualitativo bom, mas tivemos um resultado que nos penalizou muito. Eu não quero muito falar sobre esse jogo porque já é passado, mas sabíamos e soubemos porque é que perdemos e hoje sabíamos aquilo que tínhamos de fazer para ganhar. A equipa teve de facto um comportamento muito bom, um comportamento à altura daquilo que é competição, porque esta é uma competição, na margem de erro é nenhuma. São 6 jogos de grupo, todos eles muito difíceis. Nós estamos provavelmente no grupo mais difícil da Libertadores, e a equipa mostrou caráter, mostrou personalidade. Foi também uma equipa que soube sofrer, vai ter que sofrer, temos que valorizar isso também, mas acima de tudo em jogo jogado, foi a equipa que mais procurou jogar, a equipa que mais procurou ter o domínio do jogo. Fizemos um gol, mas eu posso recordar 4 grandes oportunidades dentro da pequena área, portanto não estou a acrescentar nada, estou a dizer totalmente aquilo que aconteceu. Tivemos 4 oportunidades na pequena área que não conseguimos concretizar de forma estranha até perceber, mas foi isto. Trabalhámos para ganhar, ganhámos e digo que merecemos ganhar o jogo de hoje. Olha, o Cruzeiro volta a jogar no domingo às 18h30 contra o Bragantino em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro precisa vencer pelo Brasileirão, né? Venceu pela Copa Libertadores, mas precisa ser mais atuante no Campeonato Brasileiro, onde está ali na vice-lanterna da competição com apenas 7 pontos. E num universo aí de 10 rodadas, onde 30 pontos foram distribuídos, conseguiu apenas 7. E nesta quarta-feira, o Atlético estreia pela Copa Sul-Americana. A partida será às 23 horas contra o Puerto Cabello da Venezuela, no estádio Misael Delgado. O time alvinegro não terá alguns dos seus titulares, viu? O Atlético vai sem Juan, Renan Lodi, o Alan Franco, né? Vitor Hugo e Hulk. Eles estão de fora dessa partida. Eles foram poupados para o duelo contra o Santos, que acontece no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Mamoré segue na montagem da equipe para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Nesta semana, o clube anunciou a contratação do goleiro Guilherme Zucconelli, de 25 anos, que chega com um currículo de peso e título recente na bagagem. Ele foi campeão da Taça Paraná de 2025 pelo Cianorte. Zucconelli também traz na trajetória a formação nas categorias de base do Cruzeiro. Antes de desembarcar no Sapo, o arqueiro defendeu o São Bento, onde disputou a Série A2 do Paulistão. Agora, o goleiro se prepara para encarar o desafio no futebol mineiro e, claro, né, tentar ajudar o Mamoré aí na busca pelo acesso. Agora vamos saber como é que fica o tempo nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A quinta-feira deve ser com aumento da nebulosidade ao longo do dia. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Grande, variam de 22 a 31. Em Serra do Salitre, de 18 a 28 graus. Em Coromandel, de 18 a 31. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 33 graus. E em Lagoa Formosa, mínima de 19 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. De tratamento da obesidade. E ainda você vai ver que a Orquestra de Violeiros celebra 10 anos de história em Patos de Minas. Uma década de emoção e tradição. A Orquestra de Violeiros de Patos de Minas está celebrando 10 anos de história e eu vou conversar ao vivo com a repórter Débora Xavier sobre esta comemoração. Boa noite para você, Débora. Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa noite a gente vem fazer um convite super especial para os amantes da música sertaneja raiz.
A Orquestra de São Gonçalo de Música Sertaneja está celebrando aí seus 10 anos de história. E aqui ao meu lado está o Manito, ele que faz parte da raiz da música sertaneja da nossa cidade. Conta pra gente como que vai ser feita essa celebração. Primeiro, boa noite, Débora. Uma alegria muito grande poder estar com você aqui. E parabéns aqui pelas novas instalações. Estou achando muito bonito e bacana demais, né? Mas, Débora, no que se refere à nossa orquestra, como você já disse, né, foi fundada em 10 de abril de 2016. Exatamente agora a gente vai completar 10 anos de atividades. Já transformamos em associação, tendo como nosso presidente o João Otávio, que foi o idealizador dessa orquestra, e eu tive a felicidade de trabalhar com ele junto, né, quando juntamos o grupo para a fundação, e estamos aí no trabalho, né? Estamos completando 10 anos de atividades e já com em torno aí de 35, quase 40 integrantes, entre homens e mulheres, todos jovens, e na faixa de 60 para cima, de 90 para baixo e 80 para cima. Mas tem alguns jovens também, né, como o Fabrício, que é o Vinícius, aliás, que é o que toca o carrom para nós. Mas é uma alegria muito grande poder levar ao telespectador a notícia de que agora, amanhã, né, aliás, na quinta-feira, às 19 horas, quero aproveitar aqui a oportunidade que você nos dá para convidar a todos para a missa de comemoração aos 10 anos. Será a missa sertaneja com orquestra de viola São Gonçalo, de Patos de Minas, que é bom se referir, porque tem gente que pensa que a nossa orquestra é de São Gonçalo e não é. É só o nome, né? Mas convidar a todos lá na igreja de Santa Terezinha, às 19 horas. E essa missa sertaneja reforça também essa tradição, né, que faz parte das nossas raízes, né, Manito? Com certeza. Aliás, o objetivo principal da fundação da orquestra de viola foi exatamente isso: manter a nossa tradição, divulgar a nossa arte, a nossa cultura no que se refere à música raiz, né, que esse é o nosso objetivo principal. E a nossa música sertaneja aqui, ela faz parte de muitas histórias também, né, de muitas pessoas. Muitas histórias. Eu vou te dar um exemplo da minha dupla, né, 60 anos, 55 anos, especificamente, 55 a 56 anos, quase 60, que aí com o evento da morte do Osmano parou, né? Depois eu continuei com meu filho, Manito Júnior, gravamos 2 CDs, isso 2 anos após a morte do Osmano. Mas a música sertaneja continua, está no sangue. Quem gosta da música sertaneja jamais vai deixar, só quando for chamado por Deus, né? É isso aí. Então vamos reforçar o convite que amanhã às 19 horas na Igreja dos Capuchinhos vai acontecer essa missa raiz, né? Vamos reforçar esse convite para o pessoal comparecer e prestigiar. Vamos lá, e outra coisa, cantar com a gente, porque a missa sertaneja, as músicas que nós cantamos são ligadas à música sertaneja. Então, o ritmo é de muita música que muita gente conhece. Por exemplo, Menino da Porteira, Saudade da Minha Terra, e por aí afora, né? Então, vamos participar da missa, rezar e cantar também, né? Então tá feito o convite para você que é amante dessa música sertaneja de raiz, amanhã, às 19 horas. Volto com você, Odair. Obrigado, Débora, pelas informações. Olha só, a gente vai mudar de assunto, porque mudanças nas orientações da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica ressaltaram a importância de combinar remédios com mudanças no estilo de vida para o tratamento à obesidade de forma um tanto quanto eficaz. A ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, atualizou suas diretrizes para o tratamento da obesidade. A principal mudança é que os medicamentos não devem ser usados sozinhos, mas sempre combinados com alimentação saudável e a prática de atividades físicas. O que mudou? Na verdade, ela trouxe várias coisas que as outras diretrizes já traziam, que seriam mudança de estilo de vida, atividade física regular, controle de outras comorbidades. Ela trouxe também a parte teórica, falando que a obesidade é uma doença crônica e a obesidade está relacionada a várias doenças cardiovasculares, metabólicas e alguns tipos de câncer, né? Mais de 13, segundo essa diretriz. Então, quando a gente faz o controle e o início do tratamento
precoce, a gente reduz todas essas doenças cardiovasculares, né? Reduz a chance de desenvolver qualquer outra doença cardiometabólica e melhora muito a qualidade de vida do paciente. De acordo com o nutrólogo, o tratamento da obesidade evoluiu muito nos últimos anos. O que mudou foi basicamente a questão da individualização e tanto o Ozempic como o Mounjaro, eles vieram para revolucionar porque a gente consegue chegar numa redução de peso de cerca de 24% do peso. Anterior ao Ozempic, todas as medicações chegavam a 7%, então foi 3 vezes mais. E além de chegar só a 7%, as outras diretrizes, os outros tratamentos que a gente tinha, não tinha a individualização. Era uma dose padrão para todo mundo. Mounjaro e Ozempic a gente consegue individualizar, a gente consegue começar com uma dose de 2,5 no Mounjaro, no Ozempic era 0,25 e chegar até 20 vezes mais, né? Ou seja, 15 miligramas. E no Ozempic também a gente consegue ir dobrando e conforme a adaptação do paciente, ele vai perdendo mais peso e vai aumentando mais a questão de redução de doenças cardiovasculares. A redução da diabetes a gente viu muito, tanto no Ozempic quanto no Mounjaro, que foi uma medicação que foi prescrita para diabetes. E a gente começou a perceber que não só a diabetes melhorava, mas a questão do peso. Então, redução de quase 24%, quando se comparado às anteriores, que eram cerca de 6, 7%. Especialistas também enfatizam que a alimentação saudável e a prática regular de exercícios são fundamentais para o sucesso do tratamento. A alimentação a base, né, seria alimentação, e essa alimentação ela é individualizada, assim como a diretriz traz que as doses são individualizadas, a alimentação tem que ser prescrita para cada condição de cada paciente, né, então a gente não pode fazer uma dieta que é para todo mundo, porque cada pessoa tem alguma deficiência de nutriente diferente, cada pessoa tem algum alimento que ele pode ser inflamatório, algum alimento que ela tem alguma alergia alimentar, então cada pessoa tem que ser a sua dieta. Além disso, a atividade física ela é orientada para cada indivíduo também. Pessoas que têm algum problema osteomuscular vai ter exercícios que ele não vai conseguir fazer, então é individualizado tanto a dieta quanto a atividade física e também a dose da medicação. Com as novas diretrizes da ABESO, fica claro que combinar medicamentos com mudanças no estilo de vida é a forma mais eficaz de tratar a obesidade. E o mais importante é ter acompanhamento de profissionais da saúde, que garante que o tratamento seja seguro e eficaz. Quando a gente faz o tratamento no início precoce, né, ou seja, antecipadamente, os resultados são melhores e a gente tem um desfecho cardiovascular melhor, ou seja, a gente vai reduzir a chance de qualquer complicação, seja AVC, infarto, diabetes e também melhorar o sedentarismo, né, porque o sedentarismo ele aumenta a chance de desenvolvimento de qualquer doença. A obesidade é uma doença crônica e a melhor forma de tratá-la é com paciência, compromisso e mudanças duradouras nos hábitos de vida. A seguir, eleitor precisa redobrar a atenção com as fake news em ano de eleição. E mãe atípica em situação de dificuldade faz apelo em busca de ajuda. A gente começa esse bloco do NTV News com o drama de uma mãe com 2 filhas que enfrenta dificuldades em Patos de Minas e faz um apelo em busca de ajuda. Daniela é uma mãe atípica. Cuida sozinha de uma filha de 8 meses e outra de 3 anos que foi diagnosticada com autismo. Ela veio de Pirapora há cerca de 6 anos em busca de melhores condições de vida, mas hoje enfrenta uma realidade marcada pela falta de recursos. Dormindo com as filhas em um simples tapete na sala, ela precisou pedir ajuda. Já tem mais de 6 anos que eu moro aqui em Patos, né? E sempre lutando, né? Morando de favor na casa de um, na casa de outro. Né? Morava ali na casa da minha prima ali de favor, ali vivendo a humilhação, né? Porque quem tem menino pequeno, todo mundo sabe como é que é. Aí meu único ganho é meu Bolsa Família, pego R$700. Né, minhas meninas quebrou um copo lá, ela mandou embora, aí eu encarei a realidade, passei casa para me alugar, até que eu encontrei essa casinha aqui onde eu estou morando com as minhas filhas, não tenho nada.
Há mais de uma semana, Daniela tem vivido nesta casa simples e sem itens básicos como cama, travesseiros, fogão, utensílios domésticos e geladeira. Dependente de doações, ela ainda enfrenta dificuldades para manter os medicamentos da filha. Consegui ainda um pedacinho de armário, né, uma cesta básica, né, um tapete, que é onde eu estou dormindo com minhas meninas, né? Eu vim pedir ajuda, né, me dar um lugar para mim colocar as minhas filhas e pedir quem puder me ajudar, tá me ajudando, em móvel, em remédio da minha menina, que minha menina é autista, ela toma medicação controlada, né? Estou precisando de muita ajuda, né? Principalmente de uma cama, um fogão para me fazer alimento para elas. Nessa base que eu ganho, eu levo lá na casa da minha prima para ela estar fazendo almoço, janta, né? Para me trazer, para me alimentar as minhas filhas, né? Porque eu ainda não tenho nada, nem fogão, nem geladeira, nem botijão, nada. Tudo que vocês puderem pensar o que tem em uma casa é o que eu estou precisando, né? As crianças são bem cuidadas e sorridentes e não têm noção do que a mãe está passando. A única renda da família é o Bolsa Família, que praticamente cobre o valor do aluguel de R$ 700. Além das dificuldades financeiras, a casa apresenta riscos. A caixa d'água é antiga, de amianto e sem tampa, e há relatos da presença de escorpiões no local. O único ganho que eu tenho é o Bolsa Família, que eu estou pagando o aluguel, aí fica a água, a luz, né? Eu não sei o que eu faço da minha vida. Se vocês puderem estar me ajudando, eu agradeço vocês. E na onde que eu estou morando aqui é um perigo para minhas filhas, sabe? Por causa que tem escorpião, a caixa d'água ali está poluída. Entre as dificuldades, o que permanece é a força de uma mãe que não desiste. Mas, nesse momento, ela precisa de ajuda. Qualquer contribuição, seja de alimentos, roupas, utensílios domésticos, móveis ou apoio, podem aliviar uma realidade que hoje é de escassez, mas também de esperança. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 349 9715 8509 ou ir até a Rua das Cerejeiras, número 184, no bairro Alto Colina. Tudo que vinha é bem-vindo, eu estou precisando de tudo, se vocês puderem estar me ajudando. A medicação dela também, a fralda, que todas usam a fralda, né? Quem puder estar me ajudando, roupa para elas, porque eu não estou trabalhando, eu estou andando até fedendo, né? E minhas meninas, sem, que eu não estou tendo condições, tudo que elas ganham, eu vou vestindo, né? Isso aqui é tudo ganhar, nunca que foi comprado, porque eu não estou tendo condições nenhuma, né? E que vocês puderem estar me ajudando, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Olha, de acordo com nota da Prefeitura encaminhada ao jornalismo da NTV, no momento o município trabalha para viabilizar a construção de moradias pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Ela, no caso a moradora, estando cadastrada devidamente no CAD único e cumprindo os requisitos do programa, torna-se candidata, mas vale lembrar que essa seleção envolve a Caixa Econômica Federal e não a Prefeitura, diz a nota. Segundo o município, durante o ano de 2025, essa família esteve em acompanhamento pela equipe técnica do CRAS 2, da Casa da Mulher, e também da Casa da Mulher, né, com registros e atendimentos e intervenções voltadas ao apoio psicossocial, com doação de cestas básicas e orientações, é o que diz a Prefeitura. Ainda conforme a nota, em fevereiro deste ano, a Daniela foi novamente atendida, a ocasião em que foi ofertada uma cesta básica e realizado a ela um encaminhamento de solicitação ao setor de habitação. Então, se você puder ajudar a Daniela, você que está em casa aí, a gente, né, passou todas essas informações dela. E, aliás, a gente tem, inclusive, essa imagem aqui. Vou pedir o Diogo para colocar essa imagem aqui na nossa tela de fundo, que é a imagem que tem ali o contato para que você possa ajudar a Daniela. Essa daqui, eu vou me afastar justamente para mostrar, que é essa imagem aqui, Rua da Cerejeira 184, no bairro Alto da Colina, tá certo? Você pode ajudar de alguma maneira, esse é o endereço, essa é a informação que você pode, então, colaborar com esta família. Vamos mudar de assunto porque, olha só, ano eleitoral, né? Cresce a preocupação com a desinformação neste ano em todo o Brasil. O avanço das notícias falsas nas redes sociais tem impacto direto na formação da opinião pública e representa um desafio para a democracia. Está chegando um momento muito importante no país, que é as eleições, né, que acontecem para definir aí presidente, senador, governador, deputado estadual e também deputado federal.
E por isso, também chega um ponto em que chama bastante atenção: a desinformação. É isso mesmo. Você que às vezes não está tão preparado, às vezes acredita em muita coisa, fica aí um pouco desinformado sobre isso. A gente foi conversar com um advogado para explicar melhor sobre esse processo de desinformação neste momento muito importante que vem chegando, que são as eleições de 2026. A desinformação, hoje, ela chega de uma forma mais rápida à população, porque também tem os meios de comunicação altamente acessável e popularmente acessável. Então, a desinformação é o propósito deliberado de um certo canal, de uma certa mídia, de informar o contrário da realidade, desinformar, causar confusão para quem recebe aquela notícia. Além de confundir os eleitores, a desinformação pode influenciar decisões nas urnas, prejudicar a imagem de candidatos e comprometer o debate público. Para o advogado, o fenômeno representa um dos principais desafios da atualidade, exigindo ações conjuntas de instituições, plataformas digitais e da própria sociedade. A democracia, ela impõe a participação dos cidadãos de forma livre e consciente. E o voto é uma decisão, é uma escolha entre aquelas pessoas que se dispõem. E para o cidadão fazer uma escolha, seja qual for, seja uma escolha eleitoral, seja uma escolha na sua vida, seja um caminho que vai se chegar a um determinado local, ele precisa de ter informações precisas, se uma via é boa, se uma está asfaltada, outra é uma estrada de terra, igualmente para escolher um candidato. Se ele baseia-se em desinformação, entre as desinformações estão a fake news, realmente afeta não só o processo democrático, como o próprio sistema. A disseminação de informações que põe em xeque a credibilidade das instituições do governo, por exemplo, a credibilidade do Poder Judiciário, a credibilidade da apuração de votos, da urna eletrônica. Essas informações, o cidadão que acredita nisso passa a ter pouca fé no Estado e se vincular e viver numa bolha de informações só daquelas que reforçam a ideia negativa, a ideia errada. Então, isso contamina realmente o processo eleitoral, porque as pessoas passam a não decidir mais com liberdade, mas sim vinculados a uma fonte de má-fé, de informações incorretas. O advogado também explica uma forma da gente se precaver referente a essa desinformação, para que você possa procurar os meios certos para não ser desinformado, e sim ter na palma da mão as melhores informações para que você possa tomar as melhores decisões. Buscar fontes sérias, acreditar no jornalismo profissional e educar-se são caminhos para tentar se livrar dessa desinformação e ter mais autonomia. O cidadão valer por si e não valer pelo que, por exemplo, um youtuber diz no seu canal. Com essa, o NTV News segunda edição vai terminando. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Ótima noite para você e até amanhã.